Fala, meus amigos, tirei uns dias aqui para vir pro rancho com a família. Vocês estão até vendo a criançada gritando aí ao fundo, mas estamos aí continuando trabalhando para vocês e passando as melhores dicas. Eu não sei como é que a gente vai se sair nesta quinta-feira. Na quarta a gente conseguiu ficar lucrativo mesmo com muitas zebras e agora eu vou deixar para vocês as dicas de sexta, tá? Peço desculpa pela bagunça, mas vamos embora passar para vocês a análise dos jogos de hoje. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta. E fala, pessoal, vamos analisar agora os jogos de sexta-feira. A gente tem dois joguinhos aqui. O primeiro do Atlético Goianiense contra a equipe do Criciúma. Atlético Goianiense e Criciúma estão em meio de tabela aqui no momento. Atlético Goianiense alguns bons jogos dentro de casa, mas também nada avassalador. Empatou alguns, ganhou outros e perdeu apenas um. Mas esses resultados, né, eles refletem a posição do time na tabela, né? Ganha um pouco, empata um pouco e perde um pouco. É meio de tabela e não à toa o Atlético Goianiense é o 10º no campeonato. O time tem melhorado as suas atuações dentro de casa, venceu os dois últimos jogos e chega com moral para enfrentar o Criciúma. Mas o Criciúma não é um adversário muito ruim fora de seus domínios, inclusive não perdeu nos últimos 3 para adversários fortes. Empatou com o América e empatou também com a equipe do Goiás. É um time que tem feito jogos movimentados, fez gols aqui em quase todos os jogos fora de seus domínios. Então, assim, o Criciúma não é bobo, não. O Atlético Goianiense vai ter alguns dos seus principais jogadores aqui disponíveis para o confronto de hoje. Não tende a ter desfalques muito relevantes, assim como o Criciúma, que também tem um bom meio-campo e time de velocidade. Vou dar uma olhada aqui no mercado de escanteios. A gente vê que são dois times com média alta de escanteios, então é algo para poder entrar no radar. Às vezes alguma combinada da casa com gol e escanteio aqui pode ser interessante. E o mercado de gols aqui também eu acho interessante, pessoal, até porque se a gente filtrar aqui pelos critérios casa fora, essa média geral ela sobe bastante. A linha de mais de 1,5 gols pé ela já está em 1,50. Se você for um pouco mais ousado, você pode pegar essa linha em 1,80, vai dar aí com 10, 15 minutos. Eu vou recomendar mais de um gol aqui ao vivo, torcer para poder conseguir entrar no primeiro tempo e num confronto de dois times aqui com ataques fluidos que buscam uma vitória para poder subir na tabela. O Criciúma tem feito jogos movimentados e o Atlético é um time que pressiona bastante dentro de casa. Eu gosto das chances de gols aqui neste confronto. Para o mercado de finalizações, pessoal, ficou um pouco complicado, porque tanto o Marcelinho, o Federico Martinez, o próprio Caio Dantas, todos esses estão com odds muito esmagadas, então não tem nada de valor pro lado do Atlético Goianiense, não. No segundo jogo a gente tem a Ferroviária recebendo a equipe do Atlético e a Ferroviária é um time que vai brigar para não cair o campeonato todo. O time até fez bons jogos em casa nessa Série B, perdeu a invencibilidade só no último jogo, venceu 3 confrontos, é um time que está conseguindo, aos trancos e barrancos, brigar para poder sobreviver, porque com o orçamento do time, o nível técnico acaba sendo um pouco complicado. E isso vem pesando nos últimos jogos, tanto é que a Ferroviária perdeu os últimos 3, 4 dos últimos 5, embora sempre tenha feito jogos aqui movimentados, né? A Ferroviária, como eu falei, ela tem um ataque que consegue ser fluido, mas uma defesa que é muito desorganizada, e isso para um campeonato parelho como a Série B, onde as vantagens são muito curtas, você tomar muito gol, você sempre fica numa situação de risco muito grande. Uma média de 1,6 é uma média de muito risco e isso deixa qualquer favoritismo muito em xeque. E ainda mais para uma odd de 2,30 aqui, diante dos times mais quentes da Série B no momento. Embora na tabela de classificação o Atlético seja apenas o 14º, o time conseguiu vencer 4 dos últimos 5 e olha o nível das vitórias. Operário em casa, Goiás líder da competição fora de casa, perdeu um jogo diante do Remo muito parelho, ganhou do América fora de casa e goleou o Avaí dentro de casa 4-0. Esse jogo aqui estava ganhando de 1 ou 2-0 quando o Avaí teve um expulso e aí atropelou, foi um amasso mesmo e jogando um futebol muito melhor com o novo treinador, o Atlético. São dois jogos também sem sofrer gols, então são coisas que pesam cada vez mais para o Atlético. Eu vou dizer para vocês que finalmente o nível de atuação do Atlético está condizendo com os resultados, porque antes ele fazia boas partidas, mas o resultado não vinha. Acho que esse favoritismo aqui do Ferroviário, por mais os bons jogos em casa aqui exagerado, o time não cumpre essa média aqui para poder bater essa odd. Defensivamente, se tomar um gol, fica numa situação muito complicada contra um time que está se defendendo melhor e que marca muitos gols. Então, se a gente pegar um gol aqui do Atlético, a gente está muito defendido nesse dupla chance, que é a minha dica para este confronto. A gente pegou uma finalização do David Braga de 2,10 e ele para poder finalizar pelo menos uma vez aqui é uma boa pedida para este confronto também, até porque, como eu falei, o Atlético vai ter as suas chances. Do lado da Ferroviária, nada me chamou muito a atenção, né? Carlão aqui, mas é tudo desmagada, Netinho e tudo mais. Tem que ver aqui as do Rodrigues, porque ele tá com a média de 1. Se tiver uma odd interessante aqui, pelo menos uma finalização dele, às vezes para bilhete, pode ser que seja interessante também aí do Lucas Rodrigues. Então é isso, pessoal. Sexta-feira sem muitos jogos. Essas são as minhas dicas. Eu pergunto a você quais as suas. É só você comentar aqui. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo também. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.